A filosofia de conseguir vencer a qualquer custo faz com que alguns atletas passem por cima de todas as regras. Mas ao cruzar a linha de chegada ou subir no pódio, basta um espectador mais atento para derrubar todo o sucesso conquistado por essas pessoas. Vem comigo dar uma olhada em alguns momentos chocantes onde atletas foram pegos no flagra trapaceando. Rosie Ruiz. Se você procurar por trapaça no dicionário, é capaz de você encontrar uma foto do rosto de Rosie Ruiz ao lado da definição. Em 1980, essa atleta se tornou famosa quase da noite para o dia depois de vencer a maratona de Boston. Completamente desconhecida, ela cruzou a linha de chegada com o terceiro tempo mais rápido já registrado entre as mulheres. Mas assim que ela ultrapassou a linha de chegada, começaram a aparecer suspeitas. Depois de correr mais de 42 km tão rapidamente em um dia super quente, ela devia estar completamente exausta. Mas a atleta parecia descansada e tranquila, o que levantou algumas questões. Estaria ela tomando algum tipo de esteroide? Talvez um regime especial de treinamentos? Depois de vários dias de polêmica, testemunhas se apresentaram alegando que tinham visto Ruiz entrar na corrida pelas linhas laterais a menos de 1 km do final. Uma investigação mais aprofundada revelou que durante a maratona de Nova York, 6 meses antes, testemunhas tinham visto Rosie indo de metrô até a linha de chegada. Mesmo ela negando ambas as acusações, evidências se acumularam contra ela e a falsa atleta teve a vitória e o recorde anulados. E é isso, em vez de treino, ela preferiu o trem. Dwight Howard. Falando em trapaça, se liga só no que esse cara fazia com jogos de basquete, ou melhor, com bolas de basquete. Em 2016, Dwight Howard estava jogando na NBA pelo Houston Rockets. Enquanto o Rockets jogava com o Atlanta Hawks, os árbitros perceberam que a bola estava coberta com uma substância pegajosa logo depois que Howard tocou nela. As regras da NBA afirmam que é ilegal usar substâncias estranhas durante os jogos, então isso levantou algumas bandeiras vermelhas. Os oficiais foram até a bancada e encontraram uma lata de Stickum, uma espécie de spray aderente que estava à vista de todo mundo. O produto já tinha sido usado para ajudar atletas a terem uma melhor posse de bola, mas foi banido do esporte em 1981. As equipes foram alertadas, mas nenhum jogador foi acusado, e o jogo continuou. Depois do jogo, entretanto, Howard admitiu ao redator do Houston Chronicle, Jonathan Fain, que foi ele quem usou aquilo. Mas não só isso, ele também admitiu usar Stickum em todos os jogos que jogava. Por algum motivo, nenhuma multa ou acusação foi movida contra ele, e passou ileso por essa situação bastante, digamos, pegajosa. Badminton nas Olimpíadas de 2012. De todos os esportes que você pode associar com trapaças, duvido que o badminton venha à sua mente. Mas nas Olimpíadas de Londres, em 2012, várias equipes usaram a tática de entregar alguns jogos de propósito. Nessas Olimpíadas, a competição foi organizada de modo que todas as equipes se enfrentariam entre si. Os resultados das partidas anteriores eram usados para colocar as equipes em grupos de habilidades, com times de níveis parecidos jogando uns contra os outros. Assim, ao perder estrategicamente alguns jogos no início do torneio, um time poderia jogar partidas mais fáceis contra times mais fracos na fase de mata-mata, tendo mais chances de vitória. Essa foi uma estratégia que as jogadoras da seleção chinesa, Wang Xiaoli e Yu Yang, tentaram explorar no torneio de duplas feminino. Pro azar delas, a dupla sul-coreana que estavam enfrentando adotou exatamente a mesma estratégia. Jung Kyung-eun e Kim Han-na enfrentaram o time chinês na quadra e o mundo testemunhou um dos piores jogos de badminton profissional já disputados. Dá pra acreditar? Pra se ter ideia, o rally mais longo do primeiro jogo durou apenas 4 tacadas. Uma série de erros básicos e claramente intencionais arruinou o jogo e todos zombaram e vaiaram as jogadoras quando saíram da quadra. Para piorar a situação, outra partida entre Coreia do Sul e Indonésia também teve o mesmo tipo de problema. Como era bastante óbvio o que estavam fazendo, as 4 duplas foram formalmente acusadas de tentar fraudar as partidas com um desempenho ruim. Como punição, foram desclassificados do restante do torneio. Tomara que isso sirva para que deixem de trapacear daqui pra frente. Seleção espanhola de basquete paraolímpico. Em 2000, a Paralimpíada de Sydney foi abalada por um escândalo que ainda hoje faz as pessoas sentirem vergonha alheia. Em quadras australianas, o time paralímpico espanhol de basquete venceu a Rússia em sua última partida para ganhar o ouro. Mas após o encerramento dos jogos, um membro da equipe, Carlos Ribagorda, confessou algo bizarro à imprensa. A equipe deveria ser composta exclusivamente por jogadores com QI inferior a 70, mas 10 de seus 12 jogadores eram, na verdade, atletas mentalmente competentes com QIs muito mais altos do que o máximo permitido. Aparentemente, todos eles se inscreveram como parte de um grande esquema para aumentar as chances de vitória de seu país. Eles chegaram até a receber atestados médicos falsos para que fingissem ser deficientes mentais. O pior de tudo é que nos 2 anos que antecederam as Paralimpíadas, eles treinaram vencendo atletas com deficiência
deficiência por todo o mundo. Mesmo se exercitando intensamente, não sei como eles puderam dormir à noite. Para a surpresa de todos, o cérebro por trás do esquema foi o presidente da Federação Espanhola de Esportes para Pessoas com Deficiências Intelectuais. Ele apenas foi multado em cerca de 5.400 euros após admitir as acusações de fraude e peculato. É realmente bizarro pensar o quão baixo as pessoas podem chegar para alcançar a vitória. Tonya Harding. Em 1994, o mundo da patinação artística recebeu todas as atenções da mídia depois desse escândalo. Um dia antes do campeonato de patinação artística no gelo nos Estados Unidos, a então atual campeã Nancy Kerrigan foi filmada terminando um treino em uma arena de Michigan. Segundos depois, ela estava gritando de dor no chão após confronto com um homem que tinha um cacetete policial. Com a perna muito machucada, Kerrigan não pôde competir. Sua rival de longa data, Tonya Harding, conquistou o primeiro lugar e foi selecionada ao lado de Nancy para a equipe de patinação olímpica de inverno daquele ano. No entanto, a polícia logo descobriu que o ataque a Kerrigan tinha sido encomendado por alguém. Em uma chocante série de reviravoltas, o ex-marido de Tonya Harding, Jeff Gillooly, e seu então guarda-costas, Shawn Eckhart, foram apontados como sendo os culpados. Eles contrataram um cara para quebrar a perna de Kerrigan por dinheiro e desclassificaram Tonya de todos os eventos marcados com sua participação. Embora ela alegasse que não tinha nada a ver com o que aconteceu, acabou admitindo depois que sabia que seu ex-marido estava envolvido e que não o denunciou. Um conselho disciplinar retirou o título do campeonato de Tonya pouco depois de sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, mas as Olimpíadas se encarregaram de fazer justiça. Acontece que devido a um problema com seus patins, Tonya ficou em 8º lugar, enquanto Nancy conquistou a medalha de prata. Isso que eu chamo de karma. Bloodgate. Em 2009, o mundo do rugby foi abalado com um escândalo que ficou conhecido como Bloodgate. Em uma partida da Heineken Cup entre o time inglês Harlequins e os irlandeses do Leinster, Tom Williams do Harlequins foi repentinamente retirado do campo nos momentos finais do jogo. Ele tinha sangue escorrendo de sua boca e disseram que ele não poderia continuar jogando, mas o único substituto disponível era Nick Evans. Nick também tinha se machucado no começo da partida e, em circunstâncias normais, as regras estabelecem que um jogador não pode ser substituído mais de uma vez por jogo. Porém, abrindo uma exceção às regras, o jogador foi autorizado a ser substituído. E olha só, Nick era exatamente o tipo de jogador de que os Harlequins precisavam naquele momento para ter chances de vencer a partida. Parecia um golpe de sorte, mas quando Williams se dirigiu ao banco, as câmeras flagraram ele piscando para seus companheiros de equipe. Seria algo normal sorrir e dar piscadinha depois de machucar a cara? Algo definitivamente não estava certo, e a European Rugby Cup iniciou uma investigação sobre o episódio. Eles descobriram que o Williams tinha recebido uma cápsula de sangue falsa do fisioterapeuta da equipe para permitir que Evans voltasse nesse momento crítico. Foi uma tática ilegal orquestrada pelo presidente executivo da equipe, Dean Richards, que foi acusado de 4 incidentes semelhantes. Richards, Williams e o fisioterapeuta foram banidos do esporte e o clube Harlequins foi multado em 260 mil euros. Pior de tudo, a trapaça dos Harlequins nem sequer deu a vitória a eles. Até hoje, a BBC afirma que foi o maior escândalo da história do rugby, e acho que você vai concordar com isso. Ou isso, ou o uniforme alternativo de 2009 do Stade Français. Em esportes como o beisebol, qualquer coisa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. E acontece que em 2014, o arremessador do New York Yankees, Michael Pineda, resolveu jogar sujo para melhorar seu rendimento. Enquanto seu time enfrentava o Boston Red Sox, o arremessador da liga principal de beisebol decidiu aprimorar seu jogo usando o alcatrão de pinho para melhorar sua pegada na bola. Ele deixou um pouco da substância pegajosa no pescoço e esfregou discretamente a bola nela antes de jogá-la, mas não tão discretamente pelo visto. Em pouco tempo, o técnico do Red Sox notou algo estranho e informou o árbitro. Curiosamente, no mesmo momento em que o treinador reclamou de Pineda, deu para ver um torcedor apontando a trapaça do jogador. Depois de vários árbitros verificarem suas mãos e pescoço, Pineda foi imediatamente expulso do jogo e das próximas 10 partidas. As regras da liga principal de beisebol afirmam claramente que você não pode usar substâncias estranhas na bola, mas esta não foi a primeira vez que Pineda foi pego trapaceando assim. Ele usou o mesmo alcatrão de pinho em uma partida anterior contra o Red Sox e até foi pego pela câmera fazendo essa aplicação. Bem, definitivamente não foi uma boa ideia fazer isso. Levantamento de peso feminino em 2012. A final do levantamento de peso feminino na categoria 75 kg das Olimpíadas de 2012 foi um momento incrível para todos que assistiram. Tanto Svetlana Podobedova quanto Natalia Zabolotnaya estabeleceram novos recordes olímpicos para mulheres, com Podobedova levando o ouro para o Cazaquistão. Ao fazer isso, Zabolotnaya da Rússia foi para o 2º lugar e a levantadora bielorrussa Irina Kulesha para o 3º. Para quem estava assistindo, parecia até fácil levantar esse peso todo, mas aconteceu
acontece que tinha algo por trás do ótimo desempenho dessas atletas. Apesar do teste antidoping não ter acusado nada na época, o Comitê Olímpico Internacional começou a reanalisar os testes das atletas em 2015. Graças a um avanço na tecnologia, o comitê foi capaz de recolher substâncias anteriormente ignoradas, pegando trapaceiros que achavam que sairiam impunes. A análise revelou uma lista de atletas que claramente violaram as leis antidoping, incluindo 3 nomes: Svetlana Podobedova, Natalia Zabolotnaya e Irina Kulesha. As 3 musculosas halterofilistas foram desclassificadas, perderam suas medalhas e tiveram seus recordes olímpicos anulados. Parece que aquela história de a justiça tarda mas não falha até que é bem verdadeira. Femke van der Driesche. Enquanto alguns atletas trabalham para melhorar a si mesmos, outros trabalham para melhorar seus métodos de trapaça. Esse foi um triste fato que ficou bem claro em 2016, depois que a campeã de ciclismo Femke van der Driesche se tornou a primeira atleta a ser pega por doping mecânico. Bom, esse é um eufemismo para dizer que ela simplesmente tinha um motor escondido em seu equipamento para deixar a corrida mais fácil. Ela estava no campeonato de ciclocross quando de repente parou no meio da corrida, alegando que teve um problema com sua bicicleta. Após uma inspeção mais detalhada, os funcionários identificaram fios e uma bateria escondidos debaixo do assento da bicicleta, levando a um motor escondido dentro da corrente. Van den Driesche podia ligar e desligar o motor discretamente por meio de um botão Bluetooth preso ao guidão. Assim, girava a manivela e ajudava a empurrar os pedais em alguns pontos chaves da corrida. Como aqui, onde em uma subida difícil, Van den Driesche foi vista se afastando facilmente do grupo com pouquíssimo esforço. Quando solicitada a apresentar sua defesa, ela afirmou que a bicicleta pertencia a seu amigo, Nico van Wilder. Mesmo ele confirmando a história, as regras da época diziam que a responsabilidade pela bicicleta era dela. Ela recebeu uma proibição de 6 anos do ciclismo profissional e uma multa de 20 mil francos suíços, o que representa 21 mil dólares, e logo perdeu todos os seus títulos anteriores. Ela devia ter pensado 2 vezes antes de trapacear. E você, já foi pego trapaceando em algum esporte antes ou viu um profissional quebrando as regras? Conta pra gente nos comentários abaixo, e obrigado por assistir.